Que bom que você voltou aqui ao nosso canal Tomate na Mão, que é o canal em que a gente faz revisão de séries e filmes de ficção científica e outras coisas similares, né, com a nossa visão libertária sempre nisso daqui, né? Hoje nós vamos revisar o primeiro episódio da primeira temporada da série Problema dos Três Corpos da Netflix. Aqui a gente vai revisar agora a série da Netflix. Por quê? Porque o Problema dos Três Corpos, na verdade, a gente já fez uma revisão episódio a episódio da série feita pela Tencent, né? Lembra? Essa série toda é baseada nos livros do Liu Cixin, que é um escritor chinês, né? São 3 livros, O Problema dos Três Corpos, que é o primeiro, A Floresta Escura e O Fim da Morte, que são os 3 principais livros que devem resultar nas 3 temporadas da Netflix, né? A primeira temporada na série Tencent, né, na série chinesa, foi feita só com o Problema dos Três Corpos e tem algumas diferenças muito grandes, inclusive, tá? A gente vai falar sobre algumas diferenças que tem aqui, principalmente na questão da adaptação da coisa para o público ocidental. Como vocês podem imaginar, é uma série escrita por chineses, então acontece na China, no livro originalmente, então assim, os personagens ocidentais ou de outros países são pouquíssimos no início da história, né? Então na adaptação da Netflix eles fizeram uma mudança e eles botaram personagens de vários lugares do mundo, né? Só lembrando então que a primeira temporada cobre o Problema dos Três Corpos, mas na Netflix eles fizeram algumas mudanças de forma que algumas coisas da Floresta Escura e também O Fim da Morte também aparecem nessa primeira temporada, tá? Eu não vi nenhum caso de coisa do primeiro livro que não tenha sido coberto, tá? A história, eles seguiram a história do primeiro livro, mas adiantaram algumas coisas. Isso é esperado porque o primeiro livro ele é realmente o livro mais devagar, né? Aliás, a obra toda é assim. Ela começa devagarzinho e vai acelerando. Cara, no final é uma coisa totalmente difícil até de você compreender. Eu não posso explicar porque senão eu vou ficar dando spoiler para vocês aqui, né? Eu vou tentar falar alguma coisa sem spoiler aqui, mas a verdade é que a maior parte desse vídeo vai ter spoiler, tá? Só antes do spoiler, só lembrar vocês que existe um quarto livro aqui, a Redenção do Tempo, que foi escrito por outro autor, não é escrito pelo Liu Cixin, mas ele foi autorizado por ele. Então, embora não seja escrito por ele, foi autorizado. Então, é uma continuação da história. A gente não sabe se a Netflix vai chegar nesse quarto livro também. E esse quarto livro tem uma novidade, que é uma coisa que é muito impressionante, mas que eu só posso falar depois que a gente começar a falar sobre os spoilers, né? Por enquanto estamos sem spoiler. Então lembrando que aqui é a série chinesa, a série feita pela Tencent, muito interessante, muito bacana, e que tem uma característica de que ela pegou o livro e usou como roteiro. Pegou o livro e seguindo o livro, página a página, a série da Tencent, né? Tem algumas coisas que eles botaram ali, mas por coisa pequena. Ficou um pouco esse tipo de abordagem tornou um pouco lenta, tá? A série da Tencent, muito bacana, muito bem feita, efeitos especiais muito legais e coisa e tal, mas assim, foram 30 episódios de 45 minutos, né? Eu fiz o review da série aqui, tem uma playlist aqui com cada episódio revisado e coisa e tal, cobrindo o primeiro livro, mas olha só, são 30 vezes 45 minutos, ou seja, dá mais de 20 horas de seriado total essa série chinesa, né? A série da Netflix, eles cortaram um monte de coisa, a gente vai falar sobre o que foi cortado aqui, ficou realmente mais enxuta, ficou mais rápido, o início ficou mais dinâmico e coisa e tal, e fizeram 8 episódios de 1 hora, então de 22 horas de episódios caiu para 8 horas de episódios, né? E é o que eu falo para vocês, assim, ficou mais dinâmico, ficou melhor nesse aspecto? Ficou. Mas eles perderam alguma coisa aqui, tá? Tem alguma coisa que foi perdida, eu vou falar para vocês aqui ao longo desse nosso papo aqui, né? A principal diferença é que enquanto a série chinesa, todo mundo é chinês praticamente, tem um ou outro personagem que não é chinês, na série da Netflix, esses aqui são os personagens principais,
Oxford 5, na verdade tá errado aqui, porque esse cara aqui não é, e essa moça que só dá para ver a mão dela aqui, ó, nesse copo aqui, ela faz parte dos Oxford 5, né? Mas são os personagens principais. Então você pode reparar que eles mantiveram uma chinesa, ou pelo menos uma pessoa com feições orientais, e o resto todo eles botaram aí uma mistura de pessoas de várias raças, de várias etnias no mundo, né, para justamente internacionalizar a série. Via de regra eu gostei, tá? Eu gostei do que a Netflix fez, achei que ficou bacana, ficou legal, não prejudicou a história é basicamente a mesma, mas teve alguns aspectos que eu acho que poderiam ter sido trabalhados e não foram, que foram trabalhados na série chinesa, que estão no livro, mas que a série da Netflix, justamente por ser mais rápida, acabou atropelando isso daí e não tendo, né? Então, bom, eu não tenho muito como fazer o review sem fazer spoiler, então a partir daqui vai entrar a parte dos spoilers. Vamos começar a fazer o nosso review com spoiler. Se você não viu ainda o primeiro episódio, o spoiler é para o primeiro episódio da série da Netflix, tá? Eu não vou falar sobre o livro além do primeiro episódio, não vou falar de mais coisa além disso, mas o primeiro episódio a gente vai tratar aqui. A partir do segundo episódio eu vou fazer um vídeo desse por cada episódio, né? Bom, o primeiro episódio começa na Netflix com a Revolução Cultural Chinesa. Para quem não sabe o que foi isso, foi uma era meio negra da história da China. Hoje em dia, inclusive, isso é visto como um erro, essa época da Revolução Cultural. Por exemplo, para você ter uma ideia, o Xi Jinping, que é o atual presidente da China, o pai dele foi vítima da Revolução Cultural Chinesa. Mas o que aconteceu, né? O Mao Zedong fez a Revolução Comunista na China, a China se tornou um país comunista, e ele estabeleceu o plano de 5 passos, eu não sei o que lá, o grande plano, grande salto adiante. A ideia é aquela ideia idiota dos socialistas de que não, agora eu vou planejar tudo direitinho, aí o meu país vai crescer pra caramba, e aí vai tudo funcionar e coisa e tal. Então ele fez o grande salto adiante, que era a primeira política dele, né? E deu errado, mas não deu só errado, deu muito errado. Causou fome na China, gente morreu de fome, faltava coisa, não tinha comida, não tinha nada. Cara, deu uma confusão enorme. E aí começou a surgir dentro do próprio Partido Comunista Chinês o pessoal falando: ah não, o Mao Zedong é meio incompetente, vamos tirar esse cara e botar outro, né? Só que o cara era um ditador. E aí o que aconteceu? Ele resolveu dar um jeito de purgar, como fez o Stalin, como faz todos os comunistas, né? O comunismo não funciona, eu já falei para vocês, não é uma questão de competência do líder ou incompetência do líder, não é uma questão do líder ser bem intencionado ou mal intencionado, não é isso. É que é impossível você ter informação suficiente para tomar decisões nessa escala que se pretende com o comunismo, né? Qualquer pessoa que estivesse na posição dele iria fazer merda. Só que então os inimigos começaram a se mover contra o Mao Zedong. O que ele fez? Ele fez uma grande purga, e ele resolveu fazer uma grande purga na sociedade. Ele falou que o problema do comunismo na China é que ainda haviam muitos pequenos burgueses, muitas pessoas com ideias capitalistas e não sei o que lá, e temos que expurgar isso da sociedade. E como é que foi isso? Foi através de uma campanha das pessoas denunciarem, dos filhos denunciarem os pais, os professores, as crianças denunciarem professores, os professores denunciarem crianças. Enfim, foi a ideia justamente que todo mundo denunciasse qualquer um que tivesse traços de capitalismo, né? E essa pessoa ela passava por um julgamento público, que era uma humilhação pública, em que ela tinha que reconhecer o bem do comunismo, pedir desculpa, dizer que errou, que nunca mais ia fazer aquilo. E mesmo assim, ela perdia um monte de coisa, perdia a casa, perdia o emprego, perdia um monte de coisa, mas pelo menos não era morta. Se a pessoa não se arrependesse, ela sofria torturas e coisa e tal, era muito pior. E é justamente essa cena, a cena de um desses julgamentos públicos, né, em que os professores eram levados ali para frente com uma roupa estranha e coisa e tal, e eles tinham que pedir perdão, pedir desculpa, dizer que amavam o comunismo e não sei o que lá, e se eles fizessem isso, eles tomavam os tablef, perdia tudo que eles tinham, perdia emprego e coisa e tal, mas pelo menos não morria, né? E então começa isso aqui dessa forma, até que chega esse rapaz aqui, que é o pai da personagem principal, ou de uma das personagens principais, a Ye Wenxi, né? Então o pai dela é um professor, e aí tem uma diferença aqui, tá? Aqui
na série da Netflix, eles dizem que ele estava sendo acusado de acreditar na teoria da relatividade, que não pode, que a teoria da relatividade é um negócio, é um conceito capitalista e não sei o que lá, que ele está fazendo negacionismo científico, que não pode acreditar nesse conceito e coisa e tal. E aí ele fala, não, mas a relatividade está provada, a gente sabe que é verdade, não sei o que lá e coisa e tal. E lógico, ele acaba apanhando até a morte, né? No livro e na série da Tencent é diferente. A questão toda é a seguinte, é porque, segundo ele fez um artigo em que ele citou o Einstein. O Einstein ele foi citado no artigo dele como sendo... Ele botou referência ao livro do Einstein, né? E no livro eles falam isso, que na verdade todo conhecimento é do povo. As pessoas, os autores famosos, eles roubaram o conhecimento do povo, né? Idiotice isso, né? Ou seja, o erro dele no livro é pior do que isso. Não é nem que ele acreditava em relatividade, não era esse o problema que os chineses tinham, não. Eles também acreditavam em relatividade, afinal eles já tinham satélites na época, e para você lançar satélite você usa a teoria da relatividade para lançar satélite, então não tinha por que fazerem isso, né? Mas o fato é que ele citou o Einstein, no artigo que ele publicou, ele botou a referência bibliográfica citando Einstein, De Pauli, um monte de físicos ocidentais, e isso era proibido, porque você está dando crédito a capitalistas, que não pode, não. O conhecimento é do povo, não é dessas pessoas, e não sei o que lá, e era isso que era a causa dele estar sendo torturado lá no livro, coisa e tal. E foi a própria irmã da Ye Wenxi que denunciou ele, foi a filha dele que denunciou ele, e depois a mulher dele foi obrigada a denunciar também, coisa e tal, mas ele não renegou, ele não disse que não aceitava aquilo, então ele acabou sendo espancado e acabou morrendo, né? E essa versão da Netflix, na verdade, está mais de acordo com o livro que a versão da Tencent, porque a versão da Tencent eles tiraram essa coisa da humilhação pública, muito embora tenham contado a história. Contaram a história toda, mas não mostraram a humilhação pública que ele passou ali, né? Enfim, e na plateia tá a filha dele, a Ye Wenxi, como eu falei, ela é a personagem principal, ela foi interpretada nessa série pela Zinet Seng quando é nova, porque isso aqui é a versão dela nova, né? A série acontece mais adiante no tempo, então ela tem uma personagem também, tem uma outra atriz que interpreta ela com mais idade, né? Na série da Tencent foi essa outra atriz aqui que interpretou, mas é basicamente a mesma coisa, são até parecidas, elas não teve muita diferença não, né? Então, outra coisa curiosa que o pessoal lembra é que essa cena lembra muito aquela cena do Game of Thrones, né, em que o Eddard Stark é morto, né? E a filha dele, a Arya, tá na plateia, né? Vocês lembram dessa cena do Game of Thrones, né? Lembra que essa série ela é feita pelo mesmo pessoal do Game of Thrones aqui na Netflix, né? Enfim, a filha dele estava assistindo ali, a Ye Wenxi, e aqui começa o que a gente vai ver, vai acompanhar ao longo aí dos próximos episódios, a descrença dela na humanidade, né? Ela vê que a humanidade, poxa, que absurdo, matar o pai dela porque o pai dela citou autores estrangeiros num paper, né? Uma coisa que, caramba, que lógica tem isso, né? Bom, aí corta a coisa e volta para os dias atuais, né? Então, dias atuais, a polícia em Londres está investigando um assassinato, na verdade um suicídio, né? Isso também é assim na série chinesa, só que na série chinesa e no livro, o suicídio que eles estão investigando é o suicídio da Yang Dong ou Vera Ye aqui nesse seriado, né? A gente vai ver que essa personagem, a Vera Ye, ela se suicida mais adiante, ainda no primeiro episódio ainda, mas ela se suicida, então a investigação que tem no livro é justamente dela no início, né? Mas aqui eles inverteram. Eles botaram um outro cientista sendo morto, e aqui nessa cena a gente é apresentado ao primeiro personagem principal também, outro personagem principal, além da Ye Wenxi, que é o Clarence Dashi, né? Que é interpretado pelo Benedict Wong, e ele é baseado no livro, no Shi Qiang, né? O Shi Qiang também tinha um apelido Dashi, na verdade se pronuncia Dashi, não Dashi, como a gente fala aqui, mas é o Dashi, e é um detetive durão, um detetive meio, assim, ele é todo cheio de controvérsias no livro. Na série da Netflix eles não entraram muito nisso, né? Mas no livro,
Eles falaram algumas coisas, o cara reclama que ele é muito desobediente, não sei o que lá, mas no livro ele tinha problemas de ter aceitado propina e não sei o que lá, e tinha feito negócios escusos e tinha brigado com não sei quem e não sei o que lá. É um cara todo indisciplinado e coisa e tal no livro. Aqui não, eles não entram nesse detalhe. Foi mais uma das coisas que eles aceleraram nesse processo aqui, né? E eu vou explicar para vocês depois porque isso faz falta, porque ficou faltando um pedaço importante dessa história por conta dessa aceleração, né? E aí, ele já está investigando um assassinato aqui de um cara que ele fala, ah não, mais um contador, né? Então dá para ver aqui que o cara escreveu numa lousa aqui, né? Uma contagem regressiva aqui, 9, 50 e 43, 9, 48, 27, né? Um tempo, um timer diminuindo, né? O cara fez isso, né? E parece que aparentemente isso é uma coisa comum entre os cientistas que se suicidam. Aliás, isso é um ponto. O livro começa dessa forma, né? Com cientistas estão morrendo, suicidando. Por que os cientistas estão se suicidando? O cara começa a investigar, o Dashan começa a investigar e tenta descobrir o que é, né? Enfim, ele vê o cara que suicidou aqui, mas esse foi só para marcar esse ponto, que estão investigando cientistas que estão se suicidando, né? E aí você corta para uma outra cena no acelerador de partículas de Oxford. Então essa série aqui da Netflix acontece na Inglaterra, em Londres, na Universidade de Oxford, né? Tem várias referências lá. De fato, existe o acelerador de partículas lá em Oxford. E aí, aqui que a gente conhece a Vera Ye, que é baseada na personagem Yang Dong do livro, que no livro ela é a primeira que se suicida e começa a investigação da coisa toda, mas aqui na série outros já se suicidaram antes e ela vai acabar se suicidando daqui a pouquinho. Ela é interpretada pela Vedette Lin, mas é uma participação muito curta, né? Ela chega na sala lá do acelerador, e de fato esse é o papel dela, é uma física de partículas, né? Eu acho que eu fiquei com a minha cabeça em cima aqui da imagem da personagem anterior lá, é baseado na Yang Dong do livro, e na série chinesa era essa atriz aqui, que aliás, diga-se de passagem, é uma modelo muito famosa na China, causou uma certa controvérsia escalar ela, porque é uma garota muito nova para ser física de partículas e coisa. Então não é que não possa ter pesquisadores nessa área novos, mas não é muito comum, né? E aí ela entra na sala e ela conversa com Saul Duran, que é interpretado pelo Jovan Adepo aqui na série e que é baseado no personagem Luo Ji, que é um dos personagens principais lá na série, mas principalmente no livro 2. No livro 1, ele aparece muito rapidamente na série chinesa, ele não faz parte do livro 1, ele faz parte do livro 2. E aqui, mas na série da Netflix, eles já botaram desde o início o Saul Duran, ou seja, o Luo Ji desde o início. A ideia deles, eu acredito, é justamente dar uma constância maior de personagens ao longo dos 3 livros, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão discutindo por quê? Porque o modelo de acelerador de partículas está dando resultados absurdos, resultados que não fazem nenhum sentido, resultados totalmente fora do padrão, nada esperado. E aí ele chega à conclusão de que não, a física está errada, né? A física não faz sentido. Tudo que a gente sabia sobre a física, na verdade, está se mostrando errado no final das contas, né? Curiosamente, a única cena em que aparece o Luo Ji na série chinesa é a cena final da série chinesa, do final da primeira temporada, em que ele aparece também de costas olhando para o computador, né? Como é a primeira série, a primeira imagem aqui do Saul Duran, né? Mas enfim, eles chegam a falar algumas coisas, a Vera Ye pergunta para ele se ele acredita em Deus e não sei o que lá, e ele fala que não, o que é isso? Não tem lógica nenhuma, negócio de Deus e coisa e tal. E aí ela, em seguida, ela vai lá e se suicida, né? Como a Yang Dong, que era a personagem equivalente, também logo no início da série ela se suicida, né? Muita gente questionou essa coisa aqui, qual o propósito dessa plataforma aqui? É plataforma para suicídio? Porque a impressão que dá nisso daqui é que a única coisa que serve essa plataforma aqui é se alguém quiser se suicidar, né? Não faz muito sentido nessa, seja lá qual é esse instrumento científico que eles estão fazendo aqui, que eles estão fazendo aqui, acho que é algum detetor de neutrinos ou coisa assim, mas não faz nenhum sentido ter uma plataforma dessa, ainda mais com uma portinha que abre para fora, só se for para você se suicidar mesmo, né? Enfim. Aí corta para uma cena entre a Aug Salazar e a Jin Shen.
a gente é apresentado a mais 2 personagens aí do Oxford Five, né? São 5 personagens, a gente conseguiu, já foi apresentado ao Saul Duran, e agora somos apresentados a Jin Sheng e a Augie Salazar, né? Então são interpretados pela Eiza Gonzalez, a Augie Salazar, e a Jess Hong interpreta a Jin Sheng, e os personagens delas são baseados em parte no Wang Miao. O Wang Miao é o outro personagem principal da série chinesa, em que ele faz uma dobradinha com o da She, né? Isso é uma coisa que eu acho que se perdeu nessa história, porque lá na série chinesa, e no livro como um todo, né, tem uma interação muito bacana dos dois, que se perdeu totalmente aqui. Então, as duas são baseadas nele, e no caso da Jin Sheng, ele é baseado também numa outra personagem que tem a partir do segundo livro, que é o Shen Xin. É uma outra personagem que aparece também no segundo livro, né? E essa cena aqui foi uma das cenas que eu achei mais mal feitas no final das contas. Assim, é o pedágio pro pessoal da lacração, né? Olha só, via de regra, não teve muita lacração nessa série, não. Mas essa cena aqui eu achei insuportável. Por quê? Então as duas são muito inteligentes, né? A Augie Salazar trabalha com nanopartículas e coisa e tal, com nanofibras e coisa e tal, e a Jin Sheng trabalha também com física teórica e física prática e coisa e tal. E elas estão no bar bebendo, e aí chega um rapaz, né? Chega o cara aqui, pô, não, né? 2 mulheres solteiras ali no bar, o cara foi lá, né? Chegou nas meninas, né? Até aí tudo bem. Só que aí vem a resposta, que eu achei insuportável esse negócio de não, que eu sou mulher, eu sou melhor do que você, não sei o que lá, né? O cara chega todo simpático, não foi grosseiro, não foi agressivo com elas, né? Aí chegou para elas, não, vocês vão querer cantar, vocês vão cantar aqui no karaokê, coisa e tal, é um bar de karaokê, coisa e tal. Aí a Augie Salazar, não vamos, eu sou uma física teórica de acelerador de partículas e trabalho com nanopartículas e não sei o que lá, e coisa e tal. O cara, tá bom, tá. A outra também, não, porque eu também trabalho com física avançada, eu não me misturo nesses ambientes aqui. Não. Vocês que estão aqui, né? O cara fala, então tá bom, então tá, o cara tá ok, beleza, tchau, né? Ficou um negócio assim, tentaram dar uma lacrada, né, dizer que a mulher, não, nós somos mulheres muito melhores do que vocês, homens. Ok que no livro elas são um homem, né, são um Wang Miao, né, mas, enfim, tentaram dar uma lacrada, dizer que é muito melhor do que o cara e coisa e tal. Aí o cara, então tá, tudo bem, beleza, né, então tá, tchau, né. Ou seja, meio que uma coisa totalmente desnecessária, uma lacração, assim, dizendo, não, que nós somos foda, nós somos mulheres, muito melhor do que vocês, homens, e não sei o que lá. Desnecessário isso. Agora, eu tenho que fazer um parênteses para vocês aqui, que é o seguinte, né? Esse negócio de homem ficar enchendo o saco de mulher, a gente que é homem, né? Porque a gente fica nessa posição, né? Você sabe, se você não chegar em mulher, você fica solteiro o resto da vida, né? Tem que chegar, né? E chegar em mulher é sempre uma coisa arriscada, né? Nem sempre a mulher quer ficar contigo e coisa e tal, né? Então, por mais que, geralmente, né, a mulher dê sinais de que tem interesse em você e coisa e tal, homens não são muito bons em interpretar sinais, então a gente tem que, em certa forma, arriscar mesmo, né? Agora, eu só entendi por que as mulheres ficam tão chateadas com um homem chegando nelas quando eu comecei a acompanhar minha filha, né, adulta. Aí às vezes a gente saía na noite aqui, coisa e tal. Cara, é tanta gente chegando em você que puta que pariu, cara, é impossível, tem que ficar muito nervoso mesmo. Eu passei a dar mais razão às mulheres que ficam chateadas com os homens chegando nela, porque, porra, é muito mané chegando o tempo todo. Gente, tem que dar uma maneira. A mulher, ela dá uma dica pra você, se você se tá afim de você ou não. Não adianta você chegar assim do nada, né, na cara dura, sem ter nenhuma indicação, nenhum flerte pelo olhar. É muito difícil a chance. Então, maneira, né? Mas isso é o tipo da coisa que eu só aprendi depois que eu tive filha, que eu vi como é que a coisa acontece do outro lado, né? Enfim, realmente complicado isso daí. Eu entendo mais as mulheres agora por conta disso. Mas de qualquer forma, a cena ficou horrível. Ficou uma cena grotesca, as mulheres trataram o cara mal à toa, o cara não fez nada de grosseiro com elas, né? Enfim. E elas foram assim, não, porque eu sou uma física nuclear. Sou a física nuclear, nanopartículas. E, porra, cara, você tá num bar aqui bebendo, pô. Enfim. Achei essa cena meio pagação de pau pra lacração, né? Logo em seguida, a Augie Salazar começa a ver o contador, né? Então,
Aqui eles fizeram um negócio mais rápido, né? Porque eles já deram a entender na primeira cena que a pessoa, os cientistas que se suicidam é porque veem esse contador, né? No livro, isso demora um tempão. Isso é esclarecido lá pelo 4º capítulo da série, lá a série chinesa. É aí que você percebe que não, que os cientistas que morrem é porque eles veem esse número, esse contador decrescente, e quando chega no 0, eles se suicidam, né? Mas aqui não, eles aceleraram a coisa, já botaram lá na primeira cena dizendo que o contador, são os físicos que se suicidam, e daí a Auggie Salazar começa a ver o contador, né? Em tese, ela seria uma cientista que iria se suicidar, né? Aí depois, em seguida, a gente vai para a cena do velório da Vera Ye, né, que era professora desse pessoal dos Oxford Five. A Vera Ye, como vocês sabem, é filha da Ye Wenji e é professora desse pessoal todo. É o elo de ligação nessa história toda, mas ela se suicida logo no início do negócio, né? E aí a gente conhece mais os dois que faltavam, né? A gente já conheceu o Saul Duran, conhecemos a Auggie Salazar, a Jin Sheng, e aí agora a gente fica conhecendo o Will Downing, que é interpretado pelo Alex Sharp, e é baseado no Yun Tianmin, que também só aparece, acho que ele só aparece no 3º livro, na verdade, mas de novo colocaram ele desde o início aqui já, e o Jack Rooney, que é baseado no Hu Wen, que também é do 2º livro. O Hu Wen é um personagem que passa voando no livro, não tem importância nenhuma, mas aqui eles deram um papel maior para ele, coisa e tal, e é interpretado pelo John Bradley, né, que também fez o Game of Thrones. Aliás, está cheio de personagens do Game of Thrones, não sei se vocês repararam, mas um monte de personagem aqui, eles vieram do Game of Thrones, né? Enfim, aí a gente volta para o Dashan, o investigador lá, o detetive, que está justamente investigando esses 5 de Oxford, né? Esses jovens que são cientistas brilhantes e coisa e tal, e ele decide investigar, então, ir no velório da Vera Ye, que, né, tá aqui a Jin Sheng, né, falando sobre com a Ye Wenji. Aí a Ye Wenji já é aqui a versão dela mais idosa, né? Ela já é idosa agora. Ela era uma jovem na época da Revolução Cultural, ela era uma adulta na época que, bom, ela fez a ação principal, que a gente vai falar mais adiante, e agora ela era a avó, né, ela era a mãe da Vera Ye, e a Vera Ye é professor dos Oxford Five, né? E aí, nesse coisa aqui, tem uma outra grande mudança em relação ao livro, que logo nessa cena chega esse personagem aqui, que é o Mike Evans. É um personagem muito importante da trama, mas que nos livros e no seriado lá chinês, ele só aparece lá na frente na coisa, bem mais na frente, mas aqui eles mudaram essa coisa. Por quê? A Vera Ye, no seriado do Netflix, é filha da Ye Wenji com o Mike Evans. Mas no livro não é não. No livro ela é filha da Ye Wenji com outro engenheiro chinês que tem lá, né? E a Ye Wenji, ela é só parceira de negócios do Mike Evans, ela não chegou a ter, no livro, um envolvimento emocional com ele. Na série da Netflix, eles fizeram esse envolvimento emocional dela com o Mike Evans. Olha, faz algum sentido, assim, não é uma coisa totalmente impossível de se pensar, não muda nada na história, na verdade. Mas enfim, o Mike Evans já apareceu aqui. É aquele pardal, lembra aquele religioso no Game of Thrones, que, né, o ator, né, que interpreta ele, o Jonathan Pryce, né? Mais gente de Game of Thrones aqui, né? E então o Dashan está investigando o pessoal e vê aqui os Oxford Five saindo aqui, inclusive com o Raj Varna, que é interpretado pelo Samer Uzami e é baseado no Zhang Beihai, que também é outro personagem que só aparece mais lá na frente no livro, né? E aí ele vê aqui, ó, que o Mike Evans sai também do velório, e ele segue o Mike Evans e descobre que ele é o dono da Evans Energy, né? Ele faz uma pesquisa e descobre que ele acabou herdando uma companhia de petróleo do pai dele, então ele é muito multimilionário, coisa e tal, é um cara meio recluso, meio sumido e coisa e tal. A gente vai entender melhor isso mais adiante, tá? Mas a história basicamente é essa mesmo. O Mike Evans era um filho rebelde do pai dele, o pai dele muito rico, dono de companhia de petróleo, o filho dele era ambientalista.
queria preservar o meio ambiente, queria acabar com o uso de petróleo e coisa e tal. Mas aí ele herdou a companhia do pai, né? E acabou usando o dinheiro para operações que são piores ainda do que questão de petróleo, né? Bom, a gente chega aqui na cena depois que estão todos os Oxford Five mais o Raj aqui, né? Aqui é a Aug Salazar, ela está nesse cantinho aqui. Estão todos os 6 aqui, na verdade os 5 de Oxford mais o Raj, que é o namorado da Jin Shen, né? Então eles estão conversando aqui e a Aug Salazar, ela tá com aquele contador. Aquele contador não some não, o tempo todo ela tá vendo aquele contador. Então ela tá ficando super estressada com aquilo, né? E aí ela sai para fumar um cigarro e aparece essa moça aqui que é a Tatiana Haas. Ela não tem esse personagem no livro, tá? No livro ela substitui um monte de personagens que eram do lado ruim da Eto. Eu vou explicar essa parte da Eto mais adiante, porque não chegou nisso aqui ainda. Por enquanto, eles trocaram todo mundo por ela, só ela, né? E a Tatiana Haas, então, ela fala com a Aug Salazar, começa falando, né? Não, que poxa, que você... né, tanto estresse e coisa e tal. Aí, de repente, ela fala assim, falta muito tempo no seu contador? Aí a Aug Salazar, peraí, como é que você sabe disso, né? Porque até então ninguém sabia, só ela que estava vendo aquele contador, ninguém sabia disso, né? Aí a Tatiana Haas fala, não, olha só, isso daí, você não quer que isso chegue até o zero. E se você quiser parar com isso, é só você parar com a sua pesquisa com a chamada lâmina voadora que ela está desenvolvendo, que é um compósito, um material compósito, uma nanofibra e coisa e tal que ela está desenvolvendo, e ela quer que ela pare de fazer essa pesquisa. Se ela parar de fazer a pesquisa, o contador some, né? Na verdade, no livro, isso é muito mais complexo, porque tem essa organização chamada Eto, que o pessoal fica discutindo, será que vale a pena salvar o Wang Miao ou não? Ele é um cara confiável, não é um cara confiável? Vamos falar para ele parar a pesquisa, que tá tudo bem, não sei o que lá. Aqui não, aqui foi mais simples, ela foi lá e falou, não, para que você vai funcionar a sua pesquisa, coisa e tal, e deu para ela um negocinho aqui, que é um brinquedo, né, de codificação antigo que tinha, não sei o que lá, e que era uma forma dela entender códigos, né? E falou para ela que o céu iria piscar num dia, deu uma data no dia seguinte ou 2 dias depois, o céu iria piscar para ela observar isso daí, para ver que ela tinha razão, né? Então isso daqui meio que quase encerra a parte dos tempos atuais. E aí a gente volta para a época da Revolução Cultural. A Ye Wenji, ela foi colocada num campo de trabalho forçado, né? Como ela era filha de alguém que foi sacrificado na Revolução Cultural, você é lógico, né? Filho tem pena também, o filho vai para trabalho forçado, né? E aí ela está cortando árvore lá numa região na Mongólia interior, quando ela conhece esse rapaz aqui, que é Bai, o nome dele, e ele é um repórter que está fazendo uma reportagem, coisa e tal, e os dois começam a conversar, acaba formando um namorico entre eles, e ele dá para ela um livro sobre ecologia, né? Esse cara aqui é outro ecologista do mal, e ele convence ela que realmente que o ser humano é uma praga que está atrapalhando o planeta Terra, que, né, a natureza é muito mais importante que o ser humano e coisa e tal. E aí eles acabam tendo um namoro e coisa e tal, ficando juntos e vendo o meio ambiente sendo devastado pela China. Olha que coisa terrível e coisa e tal. Só que aí o livro que ele deu para ela era em inglês, e os oficiais do local que eles estavam lá descobriram esse livro. E aí vieram confrontar ela, né? Quem que te deu esse livro? Isso aqui é coisa conspiratória, tá em inglês, você não pode ler em inglês e coisa e tal. Isso é coisa de conspiração, você é um agente do Ocidente, não sei o que lá. E detalhe, né? O cara tá aqui atrás, ó. O Bai, que é o namorado dela, tá aqui atrás e não tem coragem de falar um A. Ela não entrega o cara, ela fica firme. Isso é assim no livro também, tá? Ela não entrega o cara, ela toma toda a punição para não entregar o namorado dela, mas o idiota do namorado dela fica quietinho. No livro ainda é pior. No livro ele ainda acusa ela. Ele fala que ela que tentou me convencer dessas ideias ocidentais e não sei o que lá. Ele ainda sacaneia ela no livro.
Mas enfim, aí, ou seja, é a segunda sacanagem que tem com ela. A primeira foi a morte do pai, sem motivo nenhum. E a segunda, o namorado dela que, porra, né, jogou ela na fogueira e ao invés de tentar salvar ela, empurrou ela para baixo para se salvar e coisa e tal. Muito triste isso. Aí ela vai para uma cadeia, isso vai no livro também, é oferecido para ela a possibilidade dela assinar um documento reconhecendo que o pai dela era um espião, que ele estava trabalhando para o Ocidente, que não sei o que lá, e aí ela sairia livre, né? E ela não aceitou. Ela não aceitou assinar, e daí ela foi deixada na solitária por vários dias, quase morrendo de frio. E aí ofereceram para ela um trabalho nessa antena de radiotelescópio aqui, o radiotelescópio da Costa Vermelha, né? Mas era um esquema quase de escravidão. Ela aceitou ir para lá, sabendo que como ela era uma pária do regime, né? Ela não tinha, ela era vista com desconfiança pelos chineses, pelo governo chinês. E ali eles lidavam com informações confidenciais. Ela poderia entrar, mas não poderia sair nunca. Né? E de fato ela ficou lá até muito depois que caiu esse pessoal da Revolução, até cair o Mao Zedong, entrar o Deng Xiaoping, aí que ela conseguiu sair. Mas enfim, ela entrou num esquema de ser pesquisadora nessa base, né, para ajudar as pesquisas ali. Né? Só que no livro é mais do que isso, ela começa como faxineira da base, ela começa tendo que limpar coisas na base, coisa e tal. Só que ela começa a consertar os radiotelescópios, ela tem especialidade nisso, né? Então ela começa a consertar os aparelhos, aí que o pessoal percebe que ela tem uma capacidade muito boa e ela acaba subindo nos rankings lá da base. Aqui na série da Netflix foi mais rápido, ela já começou como uma pesquisadora lá, embora ela não soubesse para que servia esse radiotelescópio, né? Bom, o Dachan continua a investigação dele e ele percebe que alguns cientistas estavam usando esse aparelho aqui, né? Esse aparelho também aparece no livro 1, aparece na série chinesa também, mas demora pra caramba, é lá na frente que aparece esse aparelho aqui, esse óculos de realidade virtual, lá na frente, né? E aí, ao mesmo tempo, a Shen Jin encontra com Ye Wenji e tá para falar sobre a filha dela que morreu, a Vera e coisa e tal. E a Ye Wenji dá para ela exatamente esse dispositivo, né? E é um dispositivo meio mágico, porque cadê a bateria disso daí? Cadê o computador e coisa e tal? Mas enfim, foi justamente um dispositivo mágico que a gente vai descobrir depois como é que chegou aqui na Terra isso. E ela coloca esse negócio e é um jogo, é realmente um jogo. Começa nível 1, começa com ela se vendo numa realidade virtual muito bem feita. Isso aqui é um ponto que na série da Netflix ficou mais bem feito que a realidade virtual na série chinesa. O pessoal lá economizou um pouco nas cenas de realidade virtual, ficou bem estranho, né? Mas enfim, ela está numa região, ela vê uma pirâmide aqui, coisa e tal, e a primeira interação dela é só o sol aparecendo, um sol escorchante, matando tudo e coisa e tal, e acaba morrendo essa primeira interação dela. Ela perdeu o jogo, né? Mas vai ter mais disso mais adiante. Enfim. Aqui, ela na casa lá, ela lembra da época de que ela estava lá no radiotelescópio da Costa Vermelha. Então ela tentando entender o que era o radiotelescópio, até que um dia os oficiais lá chamaram ela para explicar para ela exatamente o que fazia o radiotelescópio da Costa Vermelha, né? Exatamente o que fazia aquela instituição, porque até ali ela achava que era uma arma contra os americanos, ou era uma coisa de comunicação e coisa e tal, e aqui eles falam para ela exatamente o que é esse radiotelescópio. É um radiotelescópio para falar com alien, né? Para tentar entrar em contato com alien. No livro, eles explicam melhor isso daqui, tá? Aqui na série da Netflix ficou meio no ar isso daqui, mas o que eles falavam lá? Na época, não foi só a China que apostou nisso, os Estados Unidos criou o SET na época também, né? A Rússia também tinha o programa deles de encontrar os aliens. Por quê? A visão desse negócio todo é que o mundo estava vivendo numa polarização equilibrada, né? Tava ali a Rússia com os Estados Unidos e a China e coisa e tal, ninguém dominava ninguém, estava tudo equilibrado ali, e se alguém conseguisse entrar em contato com aliens e convencer os aliens a ajudar o seu ponto,
ganharia muito mais força do que as bombas atômicas, do que qualquer arma que tivessem as outras potências, né? Então havia um sentido militar em entrar em contato com os aliens, né? Enfim, aí eles falaram esse segredo para ela, então a gente já ficou sabendo aqui qual que é o propósito o que é essa história toda. A história toda, na verdade, são aliens que ela conseguiu contactar lá atrás e que estão vindo para a Terra, né? Essa série tem uma coisa legal, que é o seguinte: é uma série de invasão alienígena em que você não vê o alien. O alien em si não aparece em lugar nenhum, né? A gente não sabe como é que é o alien do problema dos três corpos, né? Agora, no quarto livro, aquele quarto livro que não foi escrito pelo Liu Cixin, existe uma descrição desses aliens lá naquele livro, né? Então aqui a Aug Salazar leva o Saul Duran para ver o tal das estrelas vão piscar e coisa e tal, e de repente eles ficam apavorados porque de fato o céu piscou, né? Começou a piscar em código, não era código Morse, era o código daquele brinquedinho que a moça deu para ela ali, e dava exatamente a leitura dos números que ela estava enxergando na frente dela, ou seja, foi um negócio feito para ela, o céu piscou para ela, né? Isso é diferente da série, tá? Na série, na verdade, o que piscou foi a radiação de fundo. Então isso aqui, como foi na série, né, a radiação de fundo piscando. Você só via no instrumento, não tem como ver assim, né, a olho nu, né? Mas eles ficou mais ou menos a mesma coisa, não mudou muita coisa, né? Então é isso daí, assim, achei que foi legal, correu, isso aqui já é o 7º, 8º episódio da série chinesa, então avançou um monte de coisa já no primeiro episódio da Netflix. Realmente o ritmo é muito melhor, o ritmo da série chinesa tem umas coisas mais lentas e coisa e tal, mas aí que tá, aí perdeu algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que perdeu foi justamente a interação entre o Da Shan, na série chinesa, e o Wang Miao. Eles têm, ao longo do livro, uma relação muito bacana, que eles começam um não gostando do outro. O Da Shan acha que o Wang Miao é um snob, é um patricinho, né, um mauricinho, um cara todo que ele é sofisticado, é um cara inteligente, né, um cara, enfim. E o Wang Miao acha o Da Shan um cara meio ralé e coisa e tal, então eles têm essa briga e coisa e tal. Um não suporta o outro no início, mas eles têm que trabalhar juntos, porque eles têm que descobrir, desvendar esse negócio dos cientistas que estão morrendo, até porque o Wang Miao é um desses cientistas que está marcado para morrer, né? E à medida que o tempo vai passando, um começa a ajudar o outro, né? Tanto o Wang Miao começa a ajudar o Da Shan, quanto o Da Shan começa a ajudar o Wang Miao. Então, no livro, fica um negócio bem bacana. Quando chega no ponto do universo piscando, né, quando eles fazem amizade de fato, é quando eles passam a ser amigos, porque eles passam a confiar um no outro, né, e realmente se abrir um para o outro. Coisa. Então é uma coisa bacana, um negócio, uma história de crescimento pessoal para os dois aí ao longo do livro, que foi muito legal, né? Enfim, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio, tá? Teve outras coisas que eu achei que faltou aqui também, mas eu vou deixar para falar mais adiante, porque eu tenho que explicar para vocês o que é o Eto. E o Eto fica melhor de explicar quando eu explicar como é que funcionou o negócio dos extraterrestres. E aí vai ser já no segundo episódio, já tem tudo isso, eu falo sobre isso lá então. Então, obrigado a quem seguiu aqui a nossa série. Como eu falei para vocês, as considerações finais aqui é que muito legal, gostei bastante. Achei a história é basicamente a mesma, mesmo mudando muitos personagens, a história é basicamente a mesma. Tem uma cena ou outra mais chatinha ali que ficou meio fora de sentido, mas no final das contas é bastante razoável, muito interessante. Recomendo ver a série, vou assistir tudo. Se tiver segunda temporada, vou ver também. Tem gente dizendo que talvez não tenha segunda temporada, tá? Porque os números da Netflix não foram tão bons quanto eles esperavam. Eles esperavam números de Game of Thrones e não foi isso. Só que, se você lembrar o Game of Thrones, a primeira temporada também não teve uma audiência tão grande assim não. O Game of Thrones começou a pegar lá pela terceira temporada, ali que muita gente falou, caramba, essa série é boa, né? E aí começou a ver a série, coisa e tal. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui, mas eu vou fazer os 8 episódios da primeira temporada com certeza.